Olá, rapaziada da Central do Enem. Aqui quem vos fala é o professor Buraslan. Eu estou aqui para gravar uma videoaula rápida para você, dar uma super dica sobre o período colonial brasileiro. Sou professor de História da área de Ciências Humanas e Sociais Aplicadas. Então vamos lá, galera. Hoje a aula vai ser sobre o início do período colonial brasileiro. Gente, nós sabemos que o período colonial brasileiro ele durou 322 anos. Se a gente for olhar com carinho aqui, nessa tabela eu tenho de 1500 até 1822. Então eu tenho 3 fases que vão, obviamente, compreender todo esse processo chamado de período colonial. Inicialmente pré-colonial, passando para o período efetivo da colonização, até chegar ao período joanino, em virtude da presença da família real e de Dom João, que virou o sexto aqui no Brasil. Então vamos lá, de 1500 a 1530. Esse é o foco da nossa aula de hoje. Vamos lá, professor. Vamos começar algumas situações que são importantes. Primeiro, por que esse período é assim chamado? Pré-colonial, se nós já temos, na verdade, o Brasil como colônia de Portugal, oficialmente, de 22 de abril de 1500. É simples. É um período onde, os primeiros 30 anos, não rolou a colonização efetiva do Brasil. Houve uma presença assim, muito esporádica aqui, na exploração do pau-brasil, contato com os índios e tal, primeira missa, entre outros processos. Então é chamado de período pré-colonial porque a ideia de pré é antes da efetiva colonização do Brasil, né? E aí, professor, por que logo no início então não colonizaram o Brasil, já que ele já era uma colônia de Portugal? É simples. Aqui nós vamos ter essa condição de relativo abandono por conta de duas situações pertinentes. Primeiro, o comércio das especiarias indianas ele era muito lucrativo para o Estado português. Era ele que basicamente sustentava a economia portuguesa. E ao mesmo tempo que o Brasil foi encontrado, em 1500, quando ele foi encontrado, as notícias que vão chegar em Portugal, principalmente a partir da carta de Pero Vaz de Caminha, né? Elas não vão ser notícias que vão agradar o rei Dom Manuel. Por quê, professor? Porque a carta dizia: Senhor, nesta terra não há coisa alguma de metal ou ferro, nem lhe ouvimos, nem tal. Então, se aqui inicialmente não existiam metais preciosos, pela observação do escrivão Mor Caminha, era mais prudente para a coroa portuguesa continuar essa atividade do comércio com as especiarias. Como é que o Pero Vaz de Caminha pôde afirmar uma coisa dessa, professor? Simples. Ele observou as populações indígenas. Os índios não usavam adereços em metais. As comunidades indígenas do Brasil não eram metalúrgicas. As que foram encontradas nesse primeiro contato. Então, tudo que eles usavam, adereços, pulseiras, piercing, cordões, brincos, eram ou em madeira, ou em sementes, caroços de sementes, alguma coisa assim. Nada em metal precioso. Então, inicialmente, a ideia que o Caminha teve foi informar o rei que não houve achamento de metais. Aí, esses primeiros 30 anos foram importantes para a história do Brasil? Sim, porque foram nesses primeiros 30 anos que aqui foi encontrado o pau-brasil. E esse pau-brasil, inicialmente, ele vai dar uma certa lucratividade ao Estado português. Tanto é que o rei transformou o pau-brasil em monopólio real. O famoso estanco real de pau-brasil era o pau-brasil exclusivo do rei. E o rei passa essa concessão de exclusividade para Fernão de Noronha. Fernão de Noronha, que no Brasil é conhecido como Fernando de Noronha, ele era, de fato, um fidalgo da coroa portuguesa, um comerciante, que recebe essa missão de explorar o pau-brasil e dar início a esse contexto de exploração. Só para a gente ter ideia, o Eduardo Bueno descreve em sua obra Náufragos, Degredados e Traficantes, que ao longo desses primeiros 30 anos
foram levados aqui quase 4 milhões de árvores para o Brasil, beleza? Com trabalho indígena. É o índio que vai trabalhar nesse extrativismo. E é ele que vai ter, obviamente, as primeiras relações com esses portugueses para exercer esse trabalho. Então eu digo para os senhores, o escambo era a relação de troca entre os portugueses e os índios para transformar esse primeiro contato, esse trabalho também, em um trabalho de uma relação amistosa. Pelo escambo, os portugueses davam facas, anzóis, machados de pedras, vidros, pentes, espelhos, coisas que os índios ficavam maravilhados por não saber produzir e acabavam que não atacavam os portugueses. Uma espécie de paliativo para que as comunidades indígenas pudessem se encantar com essas bugigangas e não atacarem os portugueses. Então, essa primeira relação, ela foi uma relação amistosa, porque não houve aqui contato no sentido de ataques indígenas aí dentro do contexto. Uma segunda análise que eu faço é que o corte e o transporte da madeira, que era um trabalho pesado, ele não era um trabalho escravo. O trabalho aqui ele é do dito compulsório. Por quê? Porque o índio não é propriedade de português, daí ele não é escravo, mas ele foi obrigado a trabalhar, mesmo que ele não se rebelasse, por mais que ele não quisesse exercer esse trabalho, ele foi forçado a fazer esse trabalho. Então eu posso considerar um trabalho compulsório, que é aquele que não é escravo, mas mesmo assim foi obrigado a trabalhar. Uma terceira análise é que o uso das técnicas para a realização do trabalho eram rudimentares. Como assim, professor? Eles usavam machado de pedra. O Eduardo Bueno descreve com precisão a árvore de pau-brasil, os primeiros exemplares. Olha, elas tinham 30 metros de altura, as folhas de um verde acinzentado, elas eram árvores frondosas, 3 homens não conseguiam abraçar. Então imagina a espessura do caule dessa árvore. Mas com o machado de pedra, o índio conseguia realizar esse trabalho em 3 horas. E aí vem o seguinte questionamento, analisar a habilidade 16, identificar registro sobre o papel das técnicas e tecnologias na organização do trabalho e ou da vida social. Imagina só essa transformação desse trabalho a partir do contato com o português. Então, olha o registro que eu vou apresentar para vocês. Eu tenho aqui com o uso do machado de ferro, esse trabalho diminuiu para apenas 15 minutos. O índio que exercia esse trabalho em 3 horas passou a exercer em 15 minutos. Então, isso vai levar uma nova organização do trabalho, na vida social, e também vai otimizar esse processo para a derrubada de forma predatória desse pau-brasil aqui dentro do contexto. De forma predatória como, professor? Apresentando a seguinte observação. As feitorias, que eram armazéns de pau-brasil, elas eram predatórias e ao mesmo tempo nômades. Por quê? Elas, quando eram construídas na costa brasileira, elas esgotavam toda a madeira ao seu redor, tá? E esse índio armazenava essa madeira até as naus portuguesas chegarem no litoral e transportarem essa madeira para a Europa. Elas eram fortificadas porque no momento que os portugueses estivessem aqui, eles poderiam sofrer assédio de outras tribos indígenas e ao mesmo tempo de outros corsários que poderiam ser franceses, entre outros. Então, essas feitorias, elas eram abandonadas no momento em que essa área fosse devastada e construída em outro lugar. Por isso, elas eram nômades fortificadas e levaram ao esgotamento dessa madeira. Beleza, gente? Então vamos lá. Vamos resolver essa questãozinha aqui rapidinho para a gente fechar essa aula. Para a extração do pau-brasil, os portugueses precisaram da força de trabalho indígena. Em troca, ofereciam aos nativos bugigangas europeias. Qual forma e relação de trabalho implicava a extração do pau-brasil? Simples, gente. Eu apontei para vocês que a forma de trabalho era o trabalho compulsório, tá? Beleza? E a relação era amistosa. Ela era uma relação amistosa porque o escambo permitia esse processo. Então eu venho bem aqui,
e procuro trabalho compulsório, né? Trabalho compulsório, bem aqui, ó, na letra D, e escambo. O trabalho compulsório é a forma de trabalho e o escambo é a relação de trabalho que leva a uma relação, na verdade, de troca, que leva à ideia de não enfrentamento das tribos, uma ideia de trabalho amistoso. Ok, galera? Então, essa aula de hoje, eu fico por aqui e só tenho a dizer para você, muito obrigado, Central do Enem, fique com Deus.